vez passada. Eu disse de novo, eu não tenho a sabedoria do Carlos, a maneira de expressar as coisas, a maneira de entender, de compreender, de dar uma boa explicação, interpretar. Mas eu vou ler a palavra que o Senhor me deu e falar alguma coisa, comentar alguma coisa. O irmão Carlos depois comprar, como sempre. Quero saudar a todos para o Senhor Jesus, né? E agradecer a Deus pela oportunidade. Mas estamos no quinto dia da nossa campanha, mais 2, aí a gente vai encerrar com a vitória na nossa mão. Amém. Eu creio. Amém. Com a vitória nas nossas mãos, né? O Senhor não deixe nós orar em vão, nem deixe as nossas orações sem resposta, né? Jamais. Então a palavra diz aqui em Mateus 14, livro de Mateus 14, a partir do verso 24, capítulo 14, a partir do verso 24, ele é uma passagem muito, eu sempre penso muito nessa passagem, falo seguido nessa passagem, porque é uma coisa que nos ensina, né? Nós sabemos que a nossa fé é tão pequenina. 14, 24? É. 14, a partir do verso 24, diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Eu sempre comento, quando eu leio essa palavra, que nós somos muito Pedro. Somos muito Pedro na nossa vida, né? Nossa caminhada, nossa jornada. Somos imitadores de Pedro. O irmão pode sentar. E a gente sabe que Jesus faz, eu tenho comentado isso, sabemos que Deus faz a obra, que Deus faz o impossível e o possível, mas quando Deus faz, nós nos apavoramos, né? Meu Deus, como nós ficamos admiradas, felizes, ficamos apavoradas quando Deus faz alguma coisa. Um milagre, alguma coisa parecida na nossa vida, né? Uma coisa que a gente é difícil de fazer e Jesus faz, para nós é impossível. Então eu fico pensando assim, quando Jesus disse para Pedro, né? Pedro disse: Senhor, se és tu, anda-me ter contigo por cima das águas. E o Pedro foi, né? Caminhando por cima das águas. De repente, o Pedro sentiu o vento forte e pensou: mas eu estou andando por cima das águas.
Meu Deus! E começou a afundar. Ele olhou para o lado, estava andando em cima das águas, ele começou a submergir. E aí ele gritou, né? Porque isso é semelhante à nossa vida. Quando nós estamos andando fixamente os nossos olhos e a nossa vida em Jesus, nós vamos indo muito bem, não pendemos para a esquerda nem para a direita, nem desviamos para cá nem para lá e nem voltamos para trás. Quando nós estamos firmes, olhando para Jesus, firmado em nosso coração, nossa vida, nossos passos em Jesus Cristo, nós vamos firmes. Mas a partir do momento que nós tiramos nossos olhos de Cristo, que nós começamos a meditar nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, nós começamos que nem Pedro, a submergir. Porque tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para as lutas, fazendo as lutas problema maior que Jesus na nossa vida. E nós temos que pensar que Jesus é maior na nossa vida. Nós somos mínimo, um grãozinho de areia perto do Senhor. Então, Pedro, quando ele estava firme olhando para o Senhor, ele caminhou por cima das águas. Quando nós estamos firmes no Senhor, olhando, nossos olhos fixos no Senhor, nós vamos em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer maneira, nós entramos sem medo, sem vacilar, sem pensar, vai acontecer alguma coisa, isso não vai bem, aquilo não vai bem, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que a gente começa a olhar para as lutas, para os problemas, para as dificuldades, nós começamos que nem Pedro. E aí Jesus pergunta, né? Por que duvidaste, homem de pouca fé? E o Senhor, né, deu ordem para Pedro. E ele muitas vezes nos dá ordem. E nós parece que não ouvimos, não damos ouvido para a voz de Deus. Muitas vezes nós ouvimos, achamos que é bobagem nossa, que é coisa nossa, que não é Deus que está falando, que não é o Espírito Santo que está falando. Eu tenho experiência, o Espírito Santo falou. Quantas vezes eu estava olhando assim, meditando uma coisa e pensando com Deus, por que será? E o Senhor fala claramente para mim, por isso, isso e isso. Então, quando nós seguimos um caminho, tomamos uma decisão na nossa vida, nós temos que olhar somente para Jesus e não duvidar. Crer, somente crer. E a nossa fé é tão pequenininha, né? Tão pouquinha. E uma certa mulher, uma vez, ela tinha uma enfermidade incurável. E ela foi lá na horta dela e pegou uma sementinha de mostarda e botou no meio da mão dela. Começou a falar com Deus. Jesus, o Senhor disse, se nós tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, nós diremos esse monte e lança-te daqui para lá. Isso não quer dizer que é uma montanha de pedra, de terra, sabe? De que montanha das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades que nós temos no dia a dia, que nos atinge e nos ataca. Ela começou a olhar para aquela sementinha e começou a meditar. Meu Deus, mas qual é a minha fé? Que fé eu tenho? Que tão pouquinho a minha fé? Começou a falar com Deus, a meditar e olhar para aquela sementinha de mostarda. E naquela hora que ela começou a falar com Deus, a meditar, o tamanho da fé dela, com aquela sementinha, Jesus curou ela. Foi curada na hora. E assim somos nós. Eu bato para o irmão Carlos. Não sei por quê, porque tá tão bom de ouvir. Mas é bem interessante essa passagem, né? Eu gosto muito. Ela é bem interessante, mas ela diz muitas verdades. É. Que tu já frisou bem. A gente olhar um pouquinho antes dela. Jesus diz que ele subiu a um monte para orar, né? Uhum. E então ele disse para os discípulos, olha, vão e passem para o outro lado. E ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães ali. Ele tinha alimentado uma grande multidão, porque ele estava possuído de íntima compaixão por aquelas pessoas e curou todos os enfermos que estavam ali no meio daquela multidão. Então eu fico pensando, como num momento como esse é fácil, né? A
se a gente sai da presença de Deus, já não sai vazio, a gente sai cheio da presença de Deus. Ele disse assim, vocês vão através para o outro lado do mar. Imagina, eles pegaram, não queriam nem saber que hora era, e entrar à noite, entraram para dentro do barco e foram, porque eles estavam cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus. E eles foram até a metade, e lá na metade eles ficaram remando, e parecia que eles não se cansavam, porque eles estavam ainda cheios da presença de Deus. Jesus estava indo lá orar, estava intercedendo por eles, e Jesus estava vendo, né? Jesus estava vendo eles no meio daquele mar. Porque às vezes a gente pensa assim, a situação minha é tão grave, tão difícil, né? Quantas vezes me passou isso na cabeça, né? Eu acho que Deus esqueceu, nem olha mais, né? Já foi. E aí a gente vai, ó. Mas não, ele estava lá orando, intercedendo. A Bíblia diz que ele subiu para interceder por nós. Então ele em tudo foi tentado, ele olha nossas lutas, conhece as nossas fraquezas, sabe que nós somos pó e cinza. Pensa se ele não vem nosso socorro. Ele vem correndo. E ali Jesus intercedendo por eles, eles remando no meio da noite, já era a quarta vigília, já era para 3 horas da manhã. Era tardinha quando eles saíram daquele lugar. Era tardinha, era dia ainda quando eles foram. Quarta vigília, eles sabiam que já deveriam ter chegado do outro lado. Eles também conheciam bem o mar. Mas eles não conseguiam, porque a vida da gente é assim. A gente diz assim, mas eu já tinha que ter chegado lá. Eu já tinha que ter alcançado aquilo que eu queria. Mas eu não alcancei, eu não cheguei. E eu estou aqui, estou remando. Mas eles estavam cheios da presença de Deus. Eles viram os milagres de Deus. Os olhos deles ainda estavam no pensamento deles. Aquilo que Jesus fez na multiplicação, Jesus pegou o pão e deu para eles. Deu graça e disse assim, vão, distribuem. Então eles participaram daquela bênção. Quantas bênçãos nós já participamos, né? Quantas bênçãos. Elas tinham que estar aqui, ó, borbulhando dentro de nós. Assim está borbulhando todos os dias. Se a gente lembrar delas, a gente tem que se alegrar. Tudo que Deus fez. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, meu amor. Aleluia. Maravilhoso. É, meu Senhor. São elas que dão força para nós. É verdade, Jesus. Vento contrário. O diabo sopra para tentar tirar. Esquece. Esquece o que ele fez lá, ó. Vocês estão abandonados aqui no meio dessa tempestade. Esquece. E a gente olha. A gente consegue até ver o vento soprando. Verdade. Porque as ondas se mostram e a gente diz, é mesmo. E a gente vai esquecendo. Vai deixando para trás. Não deu outro. Vira um fantasma. Era comum naquele tempo os pescadores contar a história de fantasma. Aí eles saem lá de uma multiplicação de pães, de pessoas curadas, multidão alimentada, cheio de vontade. Imagina o que Deus não vai fazer lá do outro lado agora. Ele mandou nós ir na frente, olha só. Quanta gente vai estar lá. Mas o diabo ligeiro quis apagar tudo do coração deles. E no primeiro momento que eles veem Jesus caminhando na água, o diabo estava conseguindo. Eles tiveram medo. É um fantasma. Mas Pedro sempre se mostrou o mais impetuoso, mais duro, né? Aquele mais